O uso da maconha pode parecer a solução de problemas quando se está no uso, mas quando vira uma dependência pode ser um grande problema, e maior ainda quando a pessoa tenta parar com o uso. Se você quer saber como parar de usar maconha, assista o vídeo até o final. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho em recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Cada um começa a usar maconha por diversos motivos. Alguns começam até por diversão ou para fazer parte do grupo de colegas. Mas se continua no uso, pode desenvolver uma dependência. Nem toda pessoa que faz uso se torna dependente. Mas tem pessoas que dizem, eu faço uso há 30 anos e não tenho dependência. A pessoa passa 30 anos de sua vida no uso de maconha e ela acha que ela não é dependente. Porque, segundo ela, não lhe atrapalha em nada. Ela consegue trabalhar e pagar suas contas. Para ela, é uma vida normal. Porque as pessoas que fazem uso por um certo tempo desenvolvem a dependência. E quando tentam parar, não conseguem. Então se dão conta que estão dependentes da droga. E tem casos que a pessoa desenvolve uma compulsão pela droga tão grande que tem que fazer uso diário. Eu tenho relatos de pessoas que usam de 6 vezes a mais diariamente. Ou seja, ela fica diariamente entorpecida. Só se dão conta da dependência porque tentam parar e não conseguem. Não conseguem devido a sintomas de abstinência que são muito fortes. E aí acabam voltando ao uso para aliviar estes sintomas. Aqui no canal tem alguns vídeos sobre o uso dessa substância. Assista que você vai ter mais clareza do quanto o uso pode estar lhe afetando. Algumas pessoas, quando tentam parar de usar sozinhas, elas sentem vários sintomas. Elas têm sonhos bizarros, sensações de estar saindo do próprio corpo, depressão, insônia, perda de apetite significativa e uma desmotivação para tudo no seu dia. Tudo que ela vai fazer, não tem vontade de fazer nada. Fica o tempo inteiro deitada. A maioria não percebem o quanto a droga lhe afeta. Embora tenha relatos aqui mesmo no canal de pessoas que perceberam o quanto o uso da maconha atrasou a sua própria vida. Isso ao longo de anos de uso. E na realidade, mesmo a pessoa que vive na negação, dizendo que a droga não lhe afeta, a prática mostra exatamente o contrário. Porque o uso dessa substância afeta diretamente o cérebro, o que pode causar sérios riscos à saúde mental e física. O primeiro risco é de desenvolver um transtorno mental por uso da cannabis, que é o que chamamos de dependência química. E pessoas que já têm um transtorno mental, como a esquizofrenia, o quadro é muito mais grave. Porque uma pessoa que tem um transtorno mental, ela já tem um funcionamento diferente. Agora imagine com toda essa alteração que o uso da substância causa no cérebro. Os sintomas do transtorno podem se agravar ou até mesmo ser um fator de risco para desenvolver outros transtornos, como o transtorno de humor, transtornos psicóticos, além dos prejuízos cognitivos. E ao longo do uso, pode desenvolver também a síndrome amotivacional. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre esta síndrome. E dependendo da concentração dos componentes da substância, estes riscos podem ser maiores para quem faz uso da maconha. E como parar de usar maconha? O primeiro passo para parar de usar maconha é a sua decisão. A sua decisão em parar com o uso. O ideal seria passar por uma avaliação profissional para saber qual o grau da sua doença, o quanto você está dependente da substância e como ela já lhe afetou. Porque, por exemplo, você é uma pessoa dependente há anos e nunca realizou nenhum tratamento, não conhece nada da doença e simplesmente quer parar de usar, se passar por esse processo sozinho é muito difícil. Mas se você realmente estiver determinado, você consegue. Mas você pode estar em um estado mais grave e a doença pode estar crônica. E aí você tem mais dificuldade, porque você pode ter desenvolvido um transtorno de ansiedade ou uma depressão. Nesse caso, é preciso tratar o outro transtorno ao mesmo tempo.
senão você não consegue dar continuidade sem a substância, porque além de você ter que lidar com os sintomas da abstinência pela falta da droga, você ainda tem que lidar com sintomas de uma ansiedade ou, por exemplo, de uma depressão, né? Sabendo que os sintomas da abstinência também causam ansiedade. Dependendo da gravidade da doença, será necessária uma internação para desintoxicação, conscientização e tratamento de outros transtornos. Aí depois que estabilizar o quadro, de ter conhecimento, de ter aceitação da doença, aí dá continuidade no tratamento após a internação. O grande problema é que a maioria pensa que tratar a dependência de substância é como começou a usar. É só ter vontade de parar e parar. Mas não é tão simples assim. Quando a pessoa começa, ela não tem uma dependência da droga. Quando ela desenvolve a dependência, todo o organismo fica dependente da substância. Por isso, é muito difícil a pessoa que passa 15 anos, 20 anos no uso. Eu vejo muito isso. A pessoa passa 15 anos no uso, aí quer parar, mas não consegue parar porque, como a dependência é crônica, os sintomas de abstinência são muito intensos e aí fica difícil de suportar sem um suporte adequado. Diferente de uma pessoa que busca ajuda profissional, tanto médica quanto psicológica. Por quê? Ela vai sentir os sintomas? Claro que vai, não há milagre, mas os sintomas serão suportáveis e aí vai ficar mais fácil lidar com os sintomas de abstinência e a vontade de fazer o uso. O tratamento medicamentoso vai ajudar a aliviar os sintomas de abstinência, tratar outros possíveis transtornos e a diminuir a fissura e a tratar as alterações de humor. A psicoterapia vai ajudar a tratar a dependência psicológica, vai ajudar na desconstrução de crenças a respeito do uso e ressignificar a história do próprio indivíduo. Procurar os grupos de mútua ajuda, como a ANA, também é um suporte para quem não quer uma internação. Porque você pode realizar uma internação sem precisar de uma internação, mas precisa de um suporte profissional. Além de buscar ajuda profissional e os grupos de apoio ou de mútua ajuda, é necessária a mudança de comportamento e de amizades também. Isso precisa fazer parte de sua recuperação. Se você não quer parar de usar, ou melhor, se você quer parar de usar a substância, você não vai conseguir se não mudar comportamentos, amizades e atitudes. Precisa ter uma alimentação também adequada e a prática de exercícios. Só parar de usar e ficar deitado ou isolado não vai ajudar. Logo você vai recair. Como a doença afetou várias áreas do seu organismo, você precisa de várias ferramentas para você entrar em recuperação, para começar a viver sem a substância. Só a força de vontade não dá conta da doença. E aqui um ponto importante: o maior problema para parar de usar a substância. E aqui um ponto importante: o maior problema para parar de usar a substância é a pessoa não entender e não aceitar que ela tem uma doença e que precisa de tratamento. É a mesma coisa de eu saber que eu tenho uma doença cardíaca e decidir que eu vou me tratar sozinha, porque sou eu que tenho a doença, eu que sei o que eu sinto, então eu sei o que fazer. E não é assim que funciona. Você tem uma doença, mas você não sabe como tratá-la. Para você realizar o seu objetivo de parar com o uso de maconha, você também pode montar um plano. Então, o que você pode fazer? Você descarta todos os objetos relacionados ao seu uso. Não guarde nenhum desses adereços. Livre-se de todos os seus acessórios. E identifique os seus gatilhos e descubra estratégias para você lidar com cada um deles. Mesmo que você pense que você usa apenas porque você gosta, você precisa identificar o que lhe leva ao uso. É uma maneira de você saber qual é o seu gatilho. E descubra uma maneira saudável de lidar com isso. Construa uma rede de apoio. Como eu falei, sozinho fica mais difícil. Uma rede de apoio pode lhe ajudar bastante. Uma rede de apoio que não faça uso de substância,
que vai lhe ajudar a manter o foco em parar com o uso de maconha. Busque em sua vida algo que possa colocar como substituto da maconha. Não para você desenvolver uma compulsão, mas como uma fonte de prazer. Um hobby como exemplo. Uma prática de exercício, a meditação, uma yoga, o que você desejar fazer. E é isso. Tudo, se você colocar em prática, dificilmente você não conseguirá parar com o uso. E aí, se não conseguir, vale a pena uma internação. O que não pode é parar de tentar. Afinal de contas, é a sua vida que está em jogo. E agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito essas informações a chegarem a outras pessoas que também estão tentando parar de usar a maconha, mas não sabem como fazer. Deixe seu comentário e se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.